Olá, seguidores! Boa noite, aqui é a jornalista Elisa Robson de Brasília. Hoje é 14 de outubro de 2018 e eu vim aqui para a gente conversar sobre a questão do voto em cédula, né, gente? E também essas mudanças aí que o PT, que Radar, Maduela, né, todos esses esquerdistas estão fazendo para tentar ludibriar aí os eleitores agora nesse final de corrida eleitoral agora no segundo turno. Então sejam todos bem-vindos, nós vamos conversar sobre isso. Vou fazer aqui meu compartilhamento, vocês compartilhem aí com os amigos de vocês, porque esse assunto é muito importante, né? Precisamos lutar ainda por um posicionamento mais claro em relação às nossas urnas, né, as nossas votações que nós vamos ter agora e que vão fazer sim a diferença. Essa questão do voto em cédula é extremamente importante. Agora isto é possível, está na nossa Constituição, né, gente? Nós temos que exigir, tá? Temos que batalhar para este ponto, para que isso então fique claro, né, que não haja, que não tenhamos essas dúvidas todas que nós tivemos agora no primeiro turno, né, que foram claramente, todas as pessoas, todos questionaram, né, a questão na região Nordeste, né, gente, uma questão que foi flagrante aí, que, enfim, ficou extremamente dúbio, né, sobre o que aconteceu. Então, nós vamos falar sobre isso, enquanto o pessoal tá chegando, eu vou compartilhar aqui com os meus amigos, tá, e nós vamos conversar. Então, boa noite aí, boa noite, Edmilson de Canoas, Patrícia, Rê, Dagmar, olá Douglas, muito obrigada, Iglacir, sejam todos bem-vindos. Vamos ver se entrou aqui direitinho. Ah, entrou, tá certinho aqui a nossa live. Só um minutinho, gente, deixa eu compartilhar aqui na minha página, jornalista Elisa Robson, que vocês também acompanham, e também na minha página pessoal com os meus amigos, para que todo mundo aí fique junto na nossa discussão de hoje à noite. Tá bom? Só mais um minutinho. Ok, prontinho. Pessoal, então, estamos aí todos muito preocupados, né? Muito preocupados com este segundo turno, com a questão das urnas, né? Por quê? Porque nós tivemos aí uma eleição do primeiro turno que, embora tenha dado, né, essa vitória para Bolsonaro, uma vitória realmente maciça, né, expressiva e importante, nós tivemos outro dado que foi bastante preocupante, que é o quê? Que foi a questão do mapa eleitoral ser muito parecido com o que nós vivenciamos nas eleições de 2014. E que mapa eleitoral foi isso? Foi se mostrando o Sul, o Sudeste num posicionamento e o Nordeste em outro, né? Que foi um posicionamento exatamente a favor do PT no Nordeste. Todos nós desconfiamos também naquela época, né, como que tinha acontecido essa virada para o segundo turno e o que estava em jogo. Só que agora as coisas ficaram muito flagrantes, né? Flagrantes, por quê? Porque os dados mostraram desde o começo que Jair Bolsonaro estava à frente e com uma grande diferença, uma diferença muito expressiva em relação ao candidato petista e, contudo, apesar disso, né, enfim, de já terem sido apurados os votos no Nordeste, estávamos ainda esperando os votos no Sudeste, ainda assim foi colocado, né, uma diferença aí de forma que Haddad pudesse ir para o segundo turno com Bolsonaro, e que foi muito questionado, né, esse mapa eleitoral parecido com idêntico, né, com o de 2014, e também o fato de que, embora os números tenham sido muito expressivos no Sudeste, ainda assim o Nordeste foi colocado como, enfim, o peso, né, um peso aí para que Haddad e o PT pudessem ir para o segundo turno. Todos nós desconfiamos, né, gente, e ficou muito claro e patente para nós de que houve uma grande possibilidade de que as urnas no Nordeste tivessem sido fraudadas. Nossa preocupação agora no segundo turno se intensifica, né? Se intensifica por quê? Porque nós sabemos que existe essa possibilidade, uma vez que essas eleições, essas urnas não são auditadas, né? Esses votos não são auditados da forma como eles são apresentados aí.
né, que é por meio dessa votação aí eletrônica, sem o comprovante impresso, né, e portanto nos preocupa e todos nós ficamos aí bastante, enfim, receosos de que isso venha acontecer. Por quê? Porque a preocupação é exatamente essa, que possamos auditar, possamos controlar esses votos, no sentido de contar estes votos. Como isso é possível agora, no segundo turno? Pela votação na cédula, em cédula de papel. O nosso caminho agora é exatamente esse. Na verdade, são dois caminhos. E eu vou falar para vocês. O primeiro é este, de nós votarmos, exigirmos a cédula de papel, porque está previsto na nossa Constituição e porque é completamente possível, é viável, né, gente? É algo que pode, né? Enfim, todas as urnas aí, existe uma previsão legal, existe essa previsão dentro das nossas leis, da nossa Constituição, que o quê? Que a voto em cédula seja possível, né, e sem custos maiores e sem uma mobilização aí fora do normal, né, que possa haver, né, na verdade no conjunto do TSE, no conjunto de trabalho do TSE, sem uma mobilização fora do normal. Então é possível, é viável, tá? E nós queremos como população. Estamos exigindo isso agora? Não, né, gente? Estamos exigindo isso há meses. Há meses que eu venho aqui, converso com vocês aqui na República de Curitiba, aqui os outros ativistas, todos há meses que falamos sobre isso e exigimos. Agora é mais um momento ainda, né, gente? Mais importante ainda de estarmos aí atentos a essa questão. Precisamos nos mobilizar. Temos aí 2 semanas, né? Temos tempo ainda para aumentarmos esta pressão sobre o Congresso, tá? Porque o Congresso pode trabalhar sim a nosso favor, especialmente neste momento, tá? Neste momento agora que precisamos, assim, deste voto em cédula, nós somos a opinião pública, somos a sociedade que estamos exigindo, né? E exigimos um posicionamento aí, então, do nosso TSE, dos nossos governantes, para que respeitem a vontade popular, para que respeitem o que os eleitores querem nessas eleições, que é uma coisa chamada transparência, né, que é algo que realmente diz respeito a termos aí clareza e segurança. Estamos muito, mas muito inseguros em relação a estas urnas eletrônicas. Sabemos que há um jogo aí, né, muito sério em relação a tentativas de fraude. Muitas pessoas colocaram vídeos aqui, né, gente? Colocaram provas. Muitas pessoas fizeram boletins de ocorrência mostrando que tivemos muitas falhas aí, né, durante o primeiro turno, muitas falhas, e isso é muito grave, tá, gente? No Nordeste quase que há um consenso de que houve sim fraude nas urnas, tá? De que houve. Então nós temos que questionar muito isso agora, especialmente a partir deste momento, tá, gente? Voto em cédula é o que nós queremos, voto em cédula é o que nós exigimos como sociedade, é a transparência que nós precisamos agora para este segundo turno, e é o nosso contraponto ao que fizeram então no primeiro, em 2014, quando ficou claro, né, gente? Há muitas dúvidas de que houve manipulação dessas urnas eletrônicas, que são urnas, inclusive, fabricadas aí pela sociedade venezuelana, por empresas venezuelanas, que aumenta ainda mais o risco e a nossa preocupação neste momento. Então nós vamos continuar trabalhando, fazendo lives, fazendo petições, né, exigindo manifestações para que tenhamos aí o voto em cédula neste momento, tá? O outro assunto então que eu quero conversar com vocês, eu falei do outro ponto, né? A outra saída que nós temos além do voto em cédula. A outra saída é nós irmos, como eu tenho falado para vocês, gente, votarmos em massa em Jair Bolsonaro, tá? É a única saída de impedirmos que o PT, com seu projeto aí, totalitário, né, de um Estado grande que comande, que sufoque o nosso país, ao estilo das ditaduras aqui sul-americanas, né, se venha e volte para o poder. E como? E como isso pode acontecer, gente? Como isso pode ser evitado? Então, sobretudo, na votação em massa em Jair
Jair Bolsonaro. Então preste atenção, queremos chamar a atenção aí, especialmente das pessoas que julgam que o voto nulo, né, que estar isento e não em se posicionar nessas eleições e que pensam em anular o voto, que repensem neste segundo turno, tá, gente? Porque se existe uma saída de derrubarmos este PT, se você faz parte do grupo das pessoas que diz PT não, se você faz parte do grupo de pessoas que diz apoio a Lava Jato, apoio ao juiz Sérgio Moro, se você faz parte do grupo de pessoas que diz não à corrupção, você não pode anular o seu voto neste momento. É preciso colocar o seu voto em Bolsonaro, porque vamos derrubar o PT de uma vez por todas. E é nesse sentido de votarmos em massa, de termos uma votação expressiva, que nós vamos combater a corrupção nas urnas, que nós vamos combater o que é a fraude nas urnas. O segundo caminho, então, além do voto em cédula, é que nós possamos ir votar, né? Votar, gente, em massa em Bolsonaro para impedir que esse esquema, né? Esse partido que é o pai da corrupção, esse partido que foi o grande patrocinador da corrupção no nosso país, não tenha vez e não volte novamente, né, gente? Não volte com toda a habilidade e com toda a força que eles têm e a destreza que eles têm para orquestrar sistemas de corrupção em nosso país. Se existe um caminho para nós impedirmos isso, este caminho é a votação em massa em Jair Bolsonaro agora no segundo turno. Jair Bolsonaro, como vocês sabem, está cercado de pessoas muito competentes, de pessoas muito sérias em várias áreas, né, gente, na área econômica. Ele já anunciou o seu grupo ministerial, parte do seu grupo ministerial, e que inclui aí pessoas exemplares, como por exemplo na área da saúde, né, gente, em várias áreas. Procurem, pesquisem, porque isso está sendo divulgado constantemente. Então, o Jair Bolsonaro, que já apresentou parte do seu corpo ministerial, é mais um ponto que eu peço para os eleitores, especialmente os que pensam em anular o voto, que reconsiderem e façam uma reflexão sobre quem está ao lado de Bolsonaro neste momento para fazer aí um governo muito sério, mas muito sério mesmo, com uma liberação, o liberalismo econômico sendo colocado como uma das grandes metas para que o nosso país abandone de vez este socialismo, né, esse viés comunista que querem aumentar e alimentar o nosso país. Então, gente, este é o momento de repensarmos, tá? Aos que pensam em votar nulo, que repensem, porque nós não podemos fortalecer aí essa esquerda, né? Este grupo do PT, que é um grupo habilidoso em termos de orquestrar a corrupção e manipular para que este país continue sendo aí, enfim, né, roubado em extremo, como foi agora nestes últimos 13, 14 anos, como nós acompanhamos. Vejam bem, gente, as pessoas que estão ao lado de Haddad, quem está? Gleisi Hoffmann, né, José Genuíno, tá, Sérgio Gabrielli, ex-diretor da Petrobras, um grande chefão da corrupção. Essas pessoas que estão ao lado de Haddad, ao lado de Manuela, e que pretendem voltar para o poder a fim de continuarem comandando esquemas ilícitos, como eles comandaram nos últimos 13 anos, tá? E um dos maiores esquemas que eles querem para trazer a corrupção, que eles estão trabalhando e orquestrando, é soltar novamente Lula, para que Lula continue no comando deste país. Então, as pessoas, tá, que pensam em votar branco e nulo, repensem nesse sentido, né? Se você apoia a Lava Jato, se você apoia o juiz Sérgio Moro, se você acha que teve valor o trabalho incrível da Operação Lava Jato, né, em recuperar tanto dinheiro para o nosso país, bilhões para o nosso país, em colocar na cadeia gente poderosa, criminosos do colarinho branco que jamais iriam para a cadeia se não fosse a Operação Lava Jato. Se você respeita este trabalho, então pense sim que você precisa dar um voto para que Bolsonaro chegue lá e possamos extirpar o PT do poder, tá, gente? Esse é um momento muito sério que nós não podemos ficar em cima do muro, porque eu já falei para vocês, o outro lado do muro é Venezuela. Para quem está em cima do muro, pense nisso. O outro lado do muro é trazer a Venezuela para o nosso país.
E nós não precisamos, nós não podemos admitir essa situação, esse retrocesso, nós não podemos admitir isso, tá? Aos candidatos, às pessoas, por exemplo, que votaram em Ciro Gomes, né, porque ou tinham repulsa, tomaram repulsa pela corrupção que estava aí, vocês então pensem nisso, porque o PT vai votar com a corrupção, ou para as pessoas que votaram em Ciro Gomes porque alimentaram, aceitaram os rótulos que a mídia colocou sobre Bolsonaro, repense também, porque são rótulos mentirosos, o Bolsonaro aí tem mostrado, há muitos vídeos de Bolsonaro mostrando o relacionamento dele, né, com as pessoas, com as mulheres, que é um relacionamento muito respeitoso, ele tem mulheres muito fortes ao seu lado, trabalhando no seu governo, mulheres inteligentes, né, que estão aí junto com eles. E outras pessoas, na outra questão, a própria questão, né, gente, de que queiram colocar em Bolsonaro rótulos como relacionados à homofobia, ao racismo, também está tudo aí cada vez mais claro que são mentiras, né, são fake news, que Bolsonaro é uma pessoa que respeita demais, enfim, todas as classes, aí pela qual, né, o PT trabalhou para dividir. Então, gente, repensem nisso, porque existe uma coisa grave, realmente grave, é trazer o PT e a corrupção de volta para o nosso país, tá, gente? Hoje, o hospital que você frequenta, que não tem a medicação, né, que não tem um atendimento mínimo, isso não tem porque foi roubado de você na era PT, tá? Se não tem lá gás, algodão, se não tem a medicação, não tem hoje nos hospitais porque foi roubado de você, tá? Durante todo esse esquema de corrupção que nós acompanhamos no nosso país. Se a sua rua está esburacada, ela está lá, ela está desse jeito, por quê? Porque o recurso para a sua rua foi roubado por causa do esquema de corrupção. Se você não tem segurança, se o seu estabelecimento foi assaltado, se você foi furtada, né? Se você foi roubado na rua, lembre-se, não há segurança hoje no nosso país porque roubaram da segurança, né? O esquema de corrupção aí do PT fez todos estes estragos. Se você sofre violência hoje, é por conta da corrupção do PT, praticada e orquestrada, tá, gente? E quando nós vemos e acompanhamos aí este posicionamento, por exemplo, de Haddad, falando aí, né, que nem consegue se explicar, se posicionar contra a corrupção, como nós queremos, nós cidadãos procuramos, né? Ele não consegue se posicionar, Haddad não se posiciona, justamente por quê? Porque ele faz parte da maior quadrilha, né? Hoje Haddad se deixa usar por esta quadrilha chamada PT, né? O que mostra, o que revela muito o seu caráter, né? Um caráter perigosíssimo de alguém que quer assumir o poder, alguém que está ao lado de José Dirceu, que fala sobre tomar o poder e não respeitar as eleições. Então Haddad está ao lado de José Dirceu, ao lado de Lula, tá? Embora eles tenham apagado, preste atenção, você que votava na Estrela, não tem mais Estrela, eles apagaram. Você que votava em Lula, não tem mais Lula, eles apagaram Lula. Então preste bem atenção nesse voto que você pode dar para pessoas mentirosas, hipócritas, pessoas falsas, pessoas que fazem jus ao passado de corrupção que foi o partido do PT. Pessoas que estão alinhadas ao passado de corrupção do PT. Então preste muita atenção. Nós tivemos aí um episódio muito polêmico agora, que foi uma abominação, que foi a ida de Haddad e Manuela em uma cerimônia religiosa, uma missa católica, e eles profanaram, né, aquela cerimônia, profanaram de uma maneira bastante, algo extremamente repulsivo, né, que os católicos realmente reagiram contra. Por quê? Porque sabemos que eles, como comunistas, eles são pessoas que não respeitam, né, eles não respeitam aí as questões cristãs, né, as questões religiosas, eles não respeitam. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque eles apoiaram toda a sorte, por exemplo, de profanação que nós vimos nas intervenções artísticas, né, que tivemos aí há pouco tempo atrás. Então, Haddad, Manuela, o PT, eles apoiaram esse tipo de afronta. Então, o que eles fizeram neste momento foi mais um comportamento de abominação, né? Eles tiveram um comportamento abominável dentro da Igreja Católica. E por que eles tiveram esse comportamento abominável? Por que eles praticaram essa profanação entre os cristãos? Porque, gente, isso está alinhado e faz parte com quem eles realmente são, né? São pessoas que apoiam a promiscuidade sexual,
homossexual, pessoas que apoiam toda a sorte de ofensas contra os símbolos cristãos. São pessoas muito falsas, muito hipócritas, mas muito hipócritas mesmo. Então, gente, esse tipo de gente que está tentando enganar o eleitor, por isso eles apagaram a estrela do PT, por isso eles apagaram agora do seu marketing o nome de Lula, porque eles são hipócritas, eles são falsos, eles estão dispostos a tudo, a fazer tudo o que for possível para enganar o eleitor, tá, gente? Isso é um momento muito sério, porque temos pessoas que são realmente mentirosas, né, que estão dispostas a fazer toda a sorte, a praticar toda a sorte de engodo para cima do eleitor. Eles não têm escrúpulos, nenhum tipo de escrúpulos sobre isso que está acontecendo, tá, gente? Eles não têm, eles não se importam, eles vão fazer qualquer jogo para subir novamente ao poder. Qualquer jogo, eles vão mentir, né? Como eles estão mentindo, né? Descaradamente aí, nós estamos acompanhando uma mentira atrás da outra. Eles vão colocar rótulos, né? Como estão colocando em Bolsonaro, eles estão fazendo de tudo. Agora, o pessoal falou aí sobre a questão do tráfico, uma coisa muito interessante, gente. Preste atenção, vocês podem ir lá no plano de governo do Haddad, eu acho que é na página 32, se eu não estou enganada, onde ele fala política de drogas, não é política contra as drogas, é um ponto muito sério que eu venho alertando, é política de drogas, e lá ele fala sobre regulação e comércio de drogas. Onde ele se espelha para falar uma coisa dessa, para colocar uma coisa dessas no seu plano de governo? Onde Haddad se espelha? Gente, ele se espelha na Venezuela. Na Venezuela é uma narcoditadura. Haddad já fez muitos elogios à Venezuela e a Maduro, né? O PT já fez muitos elogios, já exaltou o governo ditatorial de Maduro, né? Gleisi Hoffmann, que faz parte do governo de Haddad, que faz parte do governo de Manuela Dávila, que são comunistas, eles exaltam Maduro, exaltam Venezuela. E um dos pontos que eles têm um alinhamento muito grande, muito importante, é exatamente isso, né? É o alinhamento com as drogas, tá? Está lá no plano de governo de Haddad. Ele fala sobre regulação e sobre comércio de drogas. Na Venezuela, nós temos uma narcoditadura. Então, temos que prestar muita atenção. As pessoas que estão votando, pensando em votar branco e nulo, prestem, considerem estes pontos, tá, gente? São pontos realmente sérios que não se pode brincar, que não se pode deixar passar ou não dar a relevância que merecem. Outro aspecto aí, eles estão confrontando direto a questão da propriedade privada, né? O desrespeito total. Tivemos, então, agora Boulos convocando a sua militância, fazendo uma apologia, né, às invasões e falando que eles invadiriam a casa de Bolsonaro, né, convocando milhares de pessoas para invadir a casa de Bolsonaro. Por quê? Porque esta é uma das bandeiras deles, é uma das bandeiras do PT, a invasão das casas, a invasão de terrenos, né, a invasão de terrenos municipais, como aconteceu no governo de Haddad em São Paulo, né, se foi uma das grandes questões no governo de Haddad foi que ele esteve por trás e apadrinhou as invasões municipais na cidade de São Paulo, né? Quem mora lá sabe, quem mora lá acompanhou isso que Haddad fez quando era prefeito. Por quê? Porque é outra forma de alinhamento, é totalmente alinhado com o comunismo, né? O comunismo que ataca a propriedade privada, e é isso que eles fazem. Então nós temos Boulos, né, falando com todas as letras sobre invadir Bolsonaro, a casa de Bolsonaro. Nós temos aí de José Dirceu dizendo que eles vão tomar o poder. Nós temos, enfim, Manuela Dávila declarando que sim, ela vai participar do indulto a Lula, um homem criminoso, né, um criminoso internacional que orquestrou, que quebrou o nosso país, né? Nós temos Haddad, então, se deixando ser o instrumento principal de toda essa corja, né? De toda essa gente venenosa, bandida que está aí fazendo de tudo para voltar ao poder. Então, é muito grave tudo que nós estamos passando. Então, aos eleitores que consideraram o voto nulo e branco, pensem nestes aspectos, né? Aos eleitores que optaram por Ciro Gomes, né? Agora, no meio do caminho, pensem nesses aspectos. Que tipo de país que você quer? Um país que vai ser controlado e alimentado pela corrupção, ou um país onde o grupo de pessoas que vão estar neste governo é um
um grupo de pessoas que vai olhar para a prosperidade do Brasil, tá? Porque o grupo que está com Bolsonaro é um grupo que tem um foco muito claro, que é trazer prosperidade para o nosso país, tá, gente? Prosperidade econômica em primeiro lugar e nas demais áreas também, né, gente? Trazer prosperidade para que possamos ter um país realmente rico. E outra coisa mais importante ainda, né, ou igualmente importante quanto tudo isso, lembrem-se, nosso país é um país violento, tá? Isso é um país violento porque não foi feita nenhuma forma, durante todos estes governos, especialmente do PT, não houve o combate à violência no nosso país, não houve. O que Bolsonaro coloca agora, né, o que nós temos aí como propostas para combater a violência, partindo do princípio de que é preciso ter pulso firme, tá, gente? Contra os bandidos. É preciso ter mais rigor na aplicação de penas, né? E é preciso ter rigor com os corruptos que comandam boa parte dessa questão, né? Que alimentam a questão da violência e combater a questão do tráfico de drogas. Então são pontos importantes que o PT não considera, né, que a Haddad não considera, Manuela Dávila não considera e muito menos as pessoas que estão ao redor deles consideram como realmente graves e sérias. E que é algo que Jair Bolsonaro e toda a sua equipe está trabalhando intensamente, o combate à violência, porque o Brasil é hoje um país extremamente violento e nós precisamos pegar essa situação e enfrentar essa situação com um pulso firme, gente, com um pulso firme mudar essa realidade, tá bom? Eu sou Elisa Robson, a jornalista aqui de Brasília, tenho prazer sempre em conversar com vocês e convocar mais uma vez, votação em massa em Bolsonaro, tá? É a nossa saída e voto em cédula, nós vamos bater neste ponto sem respirar, sem dar fôlego, né, para outras alternativas, até conseguirmos que tenhamos aí, então, um pouco mais de segurança nessas eleições agora no segundo turno. Tá bom, gente? Então, tenham todos uma boa noite.